A Cristina tem uma história de vida, gente, incrível, maravilhosa, uma história assim que já rodou o mundo, ouso dizer isso, né, Tina? Porque com certeza é Uhum. verdade. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, Tina, antes de mais nada. Bem, como a Natália disse, meu nome é Cristina Lopes Afonso, meu apelido em casa é Tina, nega, né? Eu sou a 10ª filha de uma família de 14, nasci num ambiente extremamente afetivo, extremamente acolhedor, e cresci ouvindo que a nossa herança era nosso diploma, e que se a minha mãe e meu pai tivessem que fazer uma escolha difícil, que é entre estudar uma filha mulher ou homem, sempre primeiro a mulher, né? Eles tinham isso como orientação na nossa vida, porque minha mãe e meu pai tinham pavor de pensar que a gente ia depender ou estar num relacionamento por dependência financeira, que é o que eu vejo muitas mulheres viverem, e outras que ganham muito mais se submeterem a questões tão cruéis até hoje, né? É. E eu venho desse ambiente totalmente livre, totalmente seguro, né? Eu fui estudar em Curitiba com 15 anos, a herança das grandes famílias é ensinar a criança a ler e escrever, né? Então, com Sim. 5 anos eu li e escrevia perfeitamente, já estava na escola, com 15 estava na universidade. E aí você tem que responder essa pergunta: o que eu quero ser quando crescer, né? Que todo mundo Que faz. todo mundo faz. E o que você sabe aos 15 anos, né? Então, Uhum. minha vida foi muito acelerada. Foram etapas que foram Galgadas de forma passando muito muito céleres. rápida, Uhum. muito. E aí eu fiz educação física, que Uhum. também era uma obrigatoriedade na minha casa, era esporte, todo mundo tinha que praticar. Você podia escolher o esporte, mas você tinha que praticar. Então, todos os meninos, nós jogamos, fomos atleta, disputou campeonato, né? Eu tenho 2 irmãos que também são professores de educação física, são do Bacana. vôlei, Uhum. eu tenho um que é pós-doutor, o outro é Uhum. doutor em voleibol, então a gente tem uma ligação muito íntima com o esporte. E nesse movimento fiz educação física e comecei a namorar depois, já caminhando para o final do curso, tive um relacionamento, uma pessoa Uhum. que dizia que me amava, que Uhum. nunca me bateu, nunca me empurrou, eu não vivi violência física e nem Uhum. violência sexual, Uhum. que eram as violências tipificadas nos anos 80, né? Você não, a Lei 11.340, que é apelidada de Lei Maria da Penha, ela trouxe na sua tipificação a violência patrimonial, o assédio moral e a violência psicológica, que é o que eu vivi. Uhum. Meu agressor, ele dizia que ele ia suicidar. Então você pensa uma pessoa Jovem. criada como eu fui, Uhum. jovem, líder do movimento estudantil, eu era Uhum. líder da educação física para o Brasil, Uhum. representando o Paraná, era o Kiko e eu. Uhum. Acreditando que eu podia mudar o regime da política brasileira de ditadura para democracia, Uhum. restituir a democracia de direito. Então pensa, com toda essa vitalidade, como que eu não podia ajudar a pessoa que estava ao meu lado, Uhum. né? E ele foi muito estrategista, porque ele construiu a cena do crime de uma maneira que não era previsível, pelo Uhum. menos para mim. Eu não entendi aquilo como uma ameaça. Ele Uhum. não usou uma arma ou uma arma de fogo ou uma faca, um punhal. Ele usou álcool, né? Uhum. Álcool para mim não representava nada. Uhum. Minha mãe nunca usou álcool em casa para fazer limpeza ou remédio ou acender fogo. Uhum. Então, para mim, era como se me mostrasse um copo, uma garrafa d'água, né? Uhum. E ele me contou que tinha tentado agredir 3 ex-namoradas, e a gente não tinha um relacionamento constante, porque ele trabalhava fora, então a gente encontrava mais final de semana. Entendi. E quando a situação foi ficando crítica, porque eu fui caminhando para o final do curso, aí eu passei numa prova que eu ia sair do Brasil, eu ia fazer Ah, uma pós-graduação na Alemanha. Aí que a coisa ah, começou entendi, Tina. a desmontar. Uhum. E aí, nesse dia, dentro da minha casa, com meu irmão dentro de casa, com a minha amiga, né, a Uhum. Alice, que formou comigo em educação física, Uhum. formamos juntas, ele, usando essa garrafa de álcool que ele tinha levado, dizendo Uhum. que ele tinha que fazer asepsia, ele jogou esse álcool e foi a primeira vez que ele me ameaçou. Ele perguntou: "E se eu te matar?" Meu Deus. E eu
fui tentando controlar a situação. Veja bem, olha o que você vai fazer, pensa na sua família, pensa nos meus irmãos, né? Ele tinha muito medo dos meus irmãos. E ele esperou meu irmão sair de casa para ele riscar o fósforo, né? Então, tudo muito rápido, muito cruel. O fogo, ele o sentimento do fogo é de destruição, não só do corpo físico, né? Mas do emocional, do espiritual. É uma coisa que ela é muito exuberante, né? E eu tampei os olhos, né? E meu irmão voltou, ele já tinha saído, ele voltou, abriu a primeira porta, arrombou a porta da cozinha que eu estava e me abraçou com uma coberta, que é justamente o que você tem que fazer. Você abafa, né? Você tem que... A chama, sem o oxigênio, ela... Reduz. Ela acaba, né? Então, ele me socorreu, me levou para o banheiro, me lavou, que é o que tem que ser feito também, resfriar a área. E eu fiquei 3 dias em Curitiba e um médico amigo da minha irmã sugeriu que trouxesse para Goiânia. Isso em 1986, né? Então você pensa, você falar para uma equipe de saúde em Curitiba que você ia trazer para Goiânia, né? Ninguém nem sabia onde era Goiânia. Que é isso? Né? E acusaram muito a minha irmã. A gente entende seus irmãos porque eles são leigos, mas você é uma médica, você sabe que ela não vai chegar viva em Goiânia, porque a gente vinha de avião de carreira, né? Não tinha avião UTI aérea, nada disso. Mas eu cheguei no carnaval de 86, o prognóstico foi péssimo, né? O médico falou, eu sinto muito, vocês trouxeram uma maca e vão levar um caixão, ela não tem a menor chance de sobreviver. E ainda assim, meus irmãos doaram pele do próprio corpo para tirar todo o tecido queimado, fazer uma cobertura imediata. E cada dia era um dia, né? Eu sobrevivi, fui para os Estados Unidos, fiz uma malha. E me comprometi, o Dr. Nelson Piccolo Pai, que é o fundador do hospital, ele me sugeriu, faça fisioterapia, é um curso novo, é um curso que tem muita afinidade com a educação física, e você pode trabalhar com reabilitação de queimados. Falei, eu vou fazer isso. Que show, E foi isso que eu fiz. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fui ver meu pai, meu pai não pôde vir, ele tinha 86 anos já. Fui visitar meu pai em Cianorte e meu pai, você vê o tanto que minha família né? É do lado da paz, né? Do Pacífico. Ele falou, graças a Deus que eu sou seu pai, não pai dele, porque se eu fosse pai dele eu estava morto. De pensar que eu criei um filho para fazer isso. Nossa Senhora. Então, a preocupação na minha casa com a criação era muito forte, né? Eu criei pessoas para fazerem coisas boas. Para as outras pessoas. Para outras pessoas, para além de você, né? Sim, sim. E aí eu fiz vestibular em 87. Meus irmãos, não, faz um ano de cursinho. Eu falei, gente, eu vou tentar. Se eu não passar, não passei. Mas assim, meus irmãos super preocupados. Ela não vai passar, vai ficar frustrada. Porque na época eram pouquíssimas faculdades. No Paraná só tinha, ainda era a Universidade Católica, né? O UCP, né? Universidade Católica do Paraná. Depois se tornou PUC também. E tinha na Tuiuti, eram 2 vestibulares. Eu fiz na Católica. E já com o objetivo de trabalhar com queimaduras. Todo ano eu vinha para Goiânia. É claro que para mim era muito melhor vir para Goiânia, né? Porque, primeiro, que eu estava longe do lugar onde o crime aconteceu. Segundo, que eu chegava aqui em Goiânia, as pessoas tinham me conhecido num leito de morte. Então as pessoas me olhavam, nossa, mas você tá ótima, olha seu cabelo, sua sobrancelha, seus cílios, porque eu perdi tudo, né? Lá em Curitiba era um horror. As pessoas iam me visitar, a pessoa começava a chorar, desequilibrava, tinha gente que desmaiava. Aí ficava eu e minha família ainda tendo que dar assistência para o sentimento do outro diante da situação. Porque as pessoas não tinham noção do que era queimadura. Né, elas olhavam para mim e desesperavam. Que eu entendo, mas assim, as pessoas têm que se preparar porque é diferente, né? Sim. Porque foi uma mudança muito radical. Né? E então eu vinha muito para Goiânia. E minha família é tão generosa que eu formei, eu vim morar aqui. Eu sou a única que moro aqui, né? Eu tenho 8 irmãos que moram em Curitiba. E só você saiu de casa, vamos dizer assim, né? Eu saí de casa, né? O Diniz mora em Maringá, que também é Paraná, e eu aqui em Goiânia.
perdi 4 irmãos, né? Uma de Covid, que acho que todas as famílias perderam alguém muito próximo, né? sim. Uma irmã que estava super bem, mas ela era enfisematosa, né? E contraiu e não suportou. Mas é muito difícil você ficar longe, né, Natália? Você Sem não dúvida. acompanha crescimento de sobrinho, você não acompanha as festinhas, você, né? No grupo da família, teve um café, não sei aonde, teve... Você só fica tendo notícia, Só né, notícia. Tina? Sim, sim. E o tanto que você é família, né? Mas sim. isso, assim, me deu a possibilidade aqui de construir o serviço de fisioterapia e reabilitação dentro do hospital, do pronto-socorro para queimaduras e do Instituto Nelson Piccolo, que trabalha com a cirurgia plástica, reconstrutora e estética. Integrei o grupo que fundou o curso da Exefego, na época era para ser na Federal, houve um problema político e não saiu Não na saiu na Federal. Federal. Foi para Foi estadual, para a que é o Exefego, a EGEL. professora Jandira Pires enfrentou todo o departamento médico, que eles eram absolutamente contra, não vai fazer, não vai fazer. E ela, na tranquilidade delas, vou fazer, e fez. Então, em 94, o curso começou a funcionar. E nós formamos todos os profissionais pioneiros, né, dos serviços de reabilitação. O CRER foi um serviço de referência no início do sucesso da fisioterapia. Né, professores das faculdades, né, você aí e a Jerusa com um serviço maravilhoso, professoras também. Então, a gente constituiu todo esse trabalho que hoje tem esse resultado incrível. E dentro da política profissional, um objetivo que eu sempre persegui desde 91, quando eu abri o serviço, era o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Goiás. Porque quando eu cheguei, a gente era CREFITO 4, era Minas. Depois nos tornamos CREFITO 11, Distrito Federal e Goiás. E hoje somos CREFITO 19 Goiás. E isso... Para isso acontecer, eu tive que, de maneira pessoal e integral, me envolver no processo e conseguimos, né? Então, para mim é um ganho, e mesmo tendo sido candidata a vereadora, cumprindo 2 mandatos, eu nunca deixei a minha profissão, nunca deixei de tratar paciente. É claro que diminui o volume, né? Sim, sim, sim. Fui a responsável pela criação do serviço da unidade de queimados dentro do UGOL, né? Eu tinha mandato, eu era do PSDB, o governador era o Marconi Perillo. Então, porque um hospital igual o UGOL não abre todos os serviços de uma vez, né? São etapas, né? São etapas. E aí eu insisti com queimaduras, e ele, mas já tem hospital de queimaduras, isso a gente pode fazer depois. Eu, não, governador. E a gente conseguiu, eu ajudei na parte física, dei muito palpite na construção física da unidade, depois na compra de equipamentos. Tenho muita gente da minha equipe lá na unidade, dentro do UGOL. Então, ex-alunos são também, construções, né, ex-alunos, sim. ex-alunas, são construções e que a gente olha para trás e fala, nossa, valeu a pena. vencemos, valeu a pena.